e não termina. A história ainda não terminou. Aquele outro que sobreviveu, né, com graves ferimentos, ainda está hospitalizado em Itapetininga, Colinzão, porque o que o acompanhava lá virou finado. Sim, é a notícia principal, né, Rodrigo? Mas em relação ao caso, rapaz, a gente fica imaginando que, enfim, na sua carreira provavelmente seja assim também. É um caso de uma maldade que não tem tamanho nem explicação. Será que, de repente, o exame criminológico vai apontar o uso de entorpecente? Ou, de repente, o histórico dele pode apontar na direção de uma abstinência, quem sabe? Fato concreto é que esse homem é a segunda vítima, Rodrigo. Edivaldo dos Santos, 54 anos, estava internado, resistiu bravamente, lutou pela vida, mas por causa dessas agressões que você está vendo, ele apanhou demais, chutes e socos a todo momento, estava caído. E aí o Cristier Júnior Moraes Garcia, esse é o nome do monstro, fez isso aí, ó. Socos, chutes, pontapés, não contente, ele pega e sai, ele volta segundos depois com uma faca, e aí a vítima já muito machucada, esfaqueia, desfere golpes de faca nesse homem, funcionário de uma agropecuária que você está vendo ali. Aliás, ele entra nessa agropecuária logo depois. E ele vai sair e volta a agredir a vítima que estava ali, nesse estado. E aí antes, a primeira vítima foi um guarda municipal que também trabalhava como taxista. Você está vendo aí imagens do pânico que foi instalado, né, ali na região central da cidade de Guareí. E agora a situação é assim, Rodrigo. Uma vítima ainda segue internada em estado grave. Nós temos então 2 vítimas fatais, uma outra internada em estado grave e 2 que tiveram apenas ferimentos leves, escoriações, nem chegaram a precisar, né, não precisaram de internação. E aí, ato contínuo, Rodrigo, depois de sair esfaqueando, pelo menos 5 pessoas, tinha um policial militar de folga que foi para cima desse homem, para contê-lo, porque até então ninguém o continha. E aí vem outro detalhe, Rodrigo, pavoroso dessa história. O policial militar dá a ele voz de prisão, larga, tira a faca, guarda. E aí ele vem para cima do policial, ele toma 2 tiros. Ele parou? Não, ele continua. Ele vai para cima do policial, ele quer esfaquear o policial militar que estava à paisana, estava de folga, e aí o policial militar então tem que dar o tiro fatal. O tiro fatal acerta a região da cabeça. Caso encerrado, Rodrigo. Mas fato concreto é que saber que tipo de perfil tinha esse homem, só o histórico dele para apontar. E só a psiquiatria forense para achar algum tipo de explicação para uma maldade tão grande como foi esse caso que abalou a cidade de Guareí e acabou repercutindo, né? Foi para nível nacional, etc., internacional, algo que é difícil de explicar, Rodrigo. Drogado, dependente. E por causa da droga, fez o que fez. Ah, então a culpa é da droga, a culpa é de quem se mete com ela. Não arrisque. Acho que só vai dar um baratinho, é só uma brisa. Fundo do poço é logo ali. Da primeira cafungada no farináceo, você já alcança o fundo do poço e começa a cavucar para ir para mais ainda nas profundezas. Profundezas do crack. É, só maconha. Maconha não... A maconha de hoje, ela tem um THC muito maior, que é justamente para chambrelar mais, para gerar mais disso. Nós temos visto as atrocidades. O cara que quase matou um senhorzinho em Igaraçu do Tietê, o cara que matou a mãe em Garça, vai ter a reconstituição do caso. Ontem nós trouxemos a informação. Matou a mãe esganada. Isso falando num curto espaço de tempo de 15 dias. 3 casos da gente ficar assim, atordoado, anestesiado, em 15 dias, só na nossa região. Que Deus ampare essa família,